Fala pessoal, boa noite, boa noite. Quanto tempo aí? 2 semaninhas se passaram, tudo certo? Todo mundo bem, se cuidando, sempre na medida do possível. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir nossa jornada aí, nossa saga em torno dessa ilustre disciplina que é a matemática aí. As pessoas falam, não é importante. Não, mas é muito importante. Muito importante. Conceitos muito ricos que você precisa dessa frente, tá? Bom, então hoje qual que é o objetivo da aula de hoje? É a saideira de números complexos. É a última aula desse assunto. Então hoje a gente vai resolver exercícios da aula 11, somente isso, tá? Tá na pauta. E a partir da semana que vem vamos começar um novo assunto. Que assim, dentre os de trigonometria, toda a matemática aí, é o assunto de equações algébricas. Que você precisa dos conceitos de polinômios, né, em primeiro lugar, mas que, junto com os polinômios, eu diria que seria o conteúdo mais provável para aparecer numa primeira fase de um vestibular. Na segunda fase, cai muita coisa, né? Praticamente muita coisa. Mas na primeira fase, assim, se fosse para dizer, dar um chute aí, escolher alguma coisa para estudar, eu escolheria equações algébricas. Ou seja, em saber como resolve uma equação algébrica. Acho que, se vamos dizer assim, seria o mínimo. Assim, se quer focar só na primeira fase, sim. Então, o que dá um tiro no escuro, foca nisso, entendeu? Então, a partir da semana que vem, a gente vai retomar esse assunto de equações algébricas e até o final do curso, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver exercícios. Algumas formuletas importantes. Lembrando, número complexo na forma algébrica, forma A mais BI. Aí, para eu passar para a forma trigonométrica, eu preciso calcular módulo e argumento. É o z barra e o θ. Para calcular o z entre barrinhas, o que eu faço? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Lembra? Eu fiz um triângulo, um Pitágoras, para chegar nessa forma. E aqui, usando o mesmo triângulo do módulo, eu chego que a tangente desse argumento, que é o θ, é o ângulo, é igual a b, que é a parte imaginária, sobre a, que é a parte real. Beleza? Então, formuletas importantes para você resolver exercícios tanto dessa aula como da aula 10 também, tá? Na aula 10 também você precisa dessas formuletas, ok? Por quê? Porque tanto a aula 11 quanto a aula 10 envolvem forma trigonométrica, tá? Bom, vamos lá. Partiu. Situações para resolver são os verdinhos. Então, abra lá os verdinhos. Abra lá, abra lá. Número 1. Number 1. Vamos fazer todos os verdinhos, tá? Então vamos lá, enunciado. O número real k positivo, que torna o módulo do número complexo z igual numerador k menos i, esse k é o número real, ele falou aqui, ó. Denominador 3 mais i, igual a raiz de 5 sobre 5 é. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que saber como calcular módulo. Módulo é isso aqui, ó. Raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Essa é a definição. Agora o que ele falou? Eu quero o módulo de z, então eu coloquei o z entre módulos. Mas o z não é isso aqui? Esse negócio todo? É. Então eu vou colocar todo esse trambolho aqui, esse k menos i sobre 3 mais i, entre o módulo. Só que, lembra? A gente vê uma propriedade de números complexos. E vale também para os números reais. Quando a gente tem um módulo de uma divisão, eu posso fazer a divisão dos módulos. Ou seja, eu posso separar em dois módulos. Um módulo em cima e um módulo embaixo. Que dá o mesmo resultado. Eu posso calcular o módulo de cima primeiro, calcular o módulo de baixo e depois dividir um pelo outro. Eu posso fazer os dois módulos separadamente. Tá? Essa é a ideia. Por que é vantagem fazer isso? Para você não multiplicar pelo conjugado, aí vai ter que resolver equação distributiva. Então, por tudo isso. Sendo assim, apliquei essa definição, que o módulo de uma divisão é a divisão dos módulos. Vamos lá. Esse k é um número real, tá? Lembrando. Então ele é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Seria menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Raiz quadrada. Aqui, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado.
parte real ao quadrado. Parte imaginária, o número que está junto com i é 1. Tá? Então fica parte imaginária 1 ao quadrado. Lembra, sempre nessa fórmula de módulo, sempre que está só o bzinho, nunca vai o i. Tá? É só a parte imaginária. O i, que é a unidade imaginária, ele não vai na fórmula. Tá? Sendo assim, temos raiz de k ao quadrado mais 1, não dá para fazer nada aqui. E embaixo, 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Então fica raiz quadrada de k ao quadrado mais 1 sobre 10. E igual a raiz de 5 sobre 5. Com isso, a gente obtém essa equação aqui. Ó. Que isso que a gente obteve do módulo, ele falou que tem que ser igual a isso aqui. Ó, raiz de 5 sobre 5. Por isso eu coloquei aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso tirar a raiz quadrada. O que eu faço? Elevo ao quadrado tudo. Assim eu elimino a raiz. Olha lá. Elevando tudo ao quadrado. A raiz corta com o quadrado aqui. Tchusk, tchusk. A raiz de 10 corta com o quadrado do 10. A raiz de 5 corta com 5. E fica 5 ao quadrado aqui, no denominador. Então vai ficar k ao quadrado mais 1 sobre 10 igual a 5 sobre 25. Agora, isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Você faz o quê? Regra de 3. Multiplica cruzado. Então fica 25 vezes tudo isso aqui, ó. Não pode colocar só k ao quadrado, sem parênteses. Tem que colocar o 25, está multiplicando tudo que está aqui. Ou seja, tanto o k ao quadrado como 1. Por isso tem que pôr parênteses. Tá? E aqui, esse vezes esse. 10 vezes 5, 50. Então fica 25 ao quadrado, 25k ao quadrado, aqui fazendo distributivo, mais 25, né? 1 vezes 25, igual a 50. Isolando agora, está somando, né? O k, passa para o outro lado, diminuindo, 50 menos 25, 25. Esse 25 que está atrapalhando o k, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 25 por 25 dá 1, k ao quadrado igual a 1. Aqui, se você resolver uma equação do segundo grau, tem que ter duas raízes. E quais são? Mais ou menos raiz quadrada de 1. Né? O inverso da potência é a raiz. Então fica mais ou menos raiz de 1, que é mais ou menos 1. Mas qual é a certa? Se ele não falasse nada no enunciado, seriam as duas, os dois valores. Mas como no enunciado ele falou o k é positivo, então a única resposta possível é k igual a 1. Só porque ele disse que o k é positivo. Senão, as duas respostas seriam possíveis. Beleza? Então, qual que é a ideia desse exercício? Aplicar propriedades de módulo, que a gente viu nessa aula 11, e depois calcular os módulos separadamente. Essa era a ideia. Beleza? Sucê. Bom, vamos lá, sem delongas. Número 2. Calcule o valor de y na expressão. Y igual a 1 mais i elevado a 10 mais 1 menos i elevado a 10. Resolução. Para a gente calcular a potenciação, tá, de número complexo, obrigatoriamente, sempre, esse número complexo tem que estar na forma trigonométrica. Lembra? A gente viu isso na aula passada. É uma exigência isso. Ele deve estar na forma trigonométrica. Para depois aplicar a fórmula de potenciação que a gente viu. Então a primeira coisa é pegar esse 1 mais i, colocar na forma trigonométrica. E esse 1 menos i e colocar na forma trigonométrica. Depois que você fizer isso, aí sim você vai aplicar a fórmula da aula de potenciação. Tá? Então sempre que tiver assim ó, uma potenciação e o número complexo está na forma algébrica, você deve primeiramente converter para a forma trigonométrica. Tá? Sempre. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos converter agora o 1 mais i. Lembrando, como parte real é positiva e parte imaginária também é positiva, ele está no primeiro quadrante. Ou seja, vai de 0 a 90 o argumento. Módulo. Raiz quadrada da parte real 1 ao quadrado, mais parte imaginária. O número que está na frente do i também é 1, né? Não tem nada. Então é 1, porque é um elemento invisível, né? Então fica 1 ao quadrado também. 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Então o módulo é raiz quadrada de 2. Argumento. Θ. Tangente, como calcula? B sobre A. B, parte imaginária. Parte imaginária é 1. Parte real também é 1.
1 divididos por 1, 1. Agora, vamos lá, da trigonometria. Lá, aulinha 2, aquela tabelinha. Qual é o ângulo? Qual é o ângulo lá que a tangente dá 1? Qual é o ângulo? Bom, o ângulo que corresponde... Lembra, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, que é 30. 1, que é 45. E raiz de 3, que é 60. Então, θ é 45. Tá? Fechou. Achamos módulo e argumento, z barra e θ, é só aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Z barra na frente, vezes, abre parênteses, cosseno θ, mais I seno θ. Então, é isso aqui que eu vou usar para fazer uma potenciação. Isso aqui, morreu. Não existe mais. Isso, eu vou usar isso aqui agora. Beleza? Entendido? Entendido? Qual que é o próximo passo? Fazer a mesma coisa para 1 menos i. Essa é a ideia. Tudo que a gente fez agora por 1 mais i, vamos fazer por 1 menos i. Só que agora ele está no quarto quadrante. Por quê? A parte real continua sendo positiva, ou seja, ele está na direita, mas a parte imaginária é negativa, então ele está para baixo. Se ele está na direita e para baixo, ele está no quarto quadrante. Ou seja, o ângulo varia entre 270 e 360. Mesma coisa, calcular módulo e argumento. Módulo, raiz quadrada da parte real ao quadrado, 1 ao quadrado, mais parte imaginária, que é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1. 1 ao quadrado também dá 1. 1 mais 1, 2. Módulo também é raiz de 2. Argumento. Tangente de θ, o que é? Parte imaginária sobre parte real. Parte imaginária. Aqui, o número que está na frente do i é 1, com um menos, menos 1. Parte real, 1. Parte sem o i. Menos 1 divididos por 1, menos 1. Como está no quarto quadrante, ou seja, um quadrante que não é o primeiro, a gente tem que aplicar o processo de redução de quadrantes. E como que é, quais são os passos, né? Vamos lembrar lá, da aula 4. Primeira coisa é calcular a razão trigonométrica, seja seno, cosseno, tangente ou outra, mas sendo ela positiva, porque no primeiro quadrante todas as razões trigonométricas são positivas. Então você vai calcular o alfa, agora eu até mudei, não é mais θ, é alfa, onde ele é mais 1, é o positivo. E qual é esse valor? É o mesmo lá que a gente viu no exercício anterior, é 45. Né? Tangente 45, que é 1. Então o alfa é 45. Agora a gente tem que usar o procedimento falta, passa, falta. Como o θ está no quarto quadrante, a mensagem é quanto falta para chegar em 360. Sendo assim, o θ é 360 menos alfa, que é o ângulo do primeiro quadrante que a gente encontrou. Ou seja, 360 menos 45, ou seja, o meu θ em tese, em questão, é 315 graus. Tá? Ou seja, achamos aqui de novo módulo e argumento. Para fazer todas as contas, nós necessitamos achar esses dois parâmetros. Tanto módulo quanto argumento. Beleza? Então, módulo raiz de 2, argumento θ 315. Com isso, 1 menos i vira módulo de z na frente, abre parênteses, cosseno θ 315 mais i seno θ 315. Então, em vez de usar isso, nós não vamos usar mais isso. Nós vamos usar isso aqui também. Forma trigonométrica. Beleza? Colocamos os dois na forma trigonométrica. E agora? É aplicar a potenciação para cada um dos casos. Então, ou seja, vamos fazer 1 mais i elevado a décima e depois 1 menos i elevado a décima. 1 mais i elevado a décima. O que é? É pegar o módulo e elevar a décima. O módulo era raiz de 2 e o θ era 45. Abre parênteses, cosseno 45, que era o θ, vezes o n, no caso, multiplicava, né? Lembra? O módulo aplicava a potência e o ângulo multiplicava. Como é 10, então fica 45, que era o θ do inicial, vezes 10.
mais i seno 45 vezes 10. 45 vezes 10 dá 450. Raiz de 2 elevado a 10 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Ou 10 meios. Antes é 10 meios que dá 5. 2 elevado a 5 dá 32. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Beleza? Então, raiz de 2 elevado a décimo é 32. Agora vem a consideração. A gente não sabe calcular cosseno de 450. O que a gente tem que fazer? Achar o côngruo da primeira volta. Ou seja, a menor determinação positiva. Aula 2. Não lembro disso. Aula 2. Vai lá, aula 2. Procura lá. Arcos côngruos. Quando vier arcos côngruos, vai falar desse termo aqui. Menor determinação positiva. Quando o ângulo que você está estudando for maior que uma volta. Ou seja, maior que 360. Mas qual que é a ideia aqui, nesse caso? É bem simples o procedimento. É pegar o ângulo e dividir pelo valor de uma volta. O quociente, parte inteira, ou seja, 450 por 360 dá uma volta, um inteiro. E quanto sobra no resto? 450 menos 360, ou seja, 90 graus. Esse resto é a minha menor determinação positiva. Esse cara, o meu resto, é esse cara aqui. Tá? E o 1, o que é? É o número de voltas. Esse 1 número de voltas. Esse 1 é o número de voltas. Beleza? Então, só para ficar claro o que significa cada um desses valores. Beleza? Sendo assim, o que a gente tem? Que o Z1 é 32 cosseno de 90 mais I seno de 90. Por quê? Porque a gente está usando agora a nossa MDP, nosso côngruo. Vamos lá, cosseno de 90, quanto que é? Está bem aqui no eixo Y, na parte de cima. Cosseno é 0. E o seno é o máximo, ou seja, 1, que é o valor máximo do ciclo. Então fica 32 vezes 0 mais I vezes 1. I vezes 1 dá I mais 0, I. 32 vezes I, 32I. Ou seja, a primeira parte, o 1 mais I elevado à décima, é a mesma coisa que 32I. Beleza? Então, 1 mais I elevado à décima é igual a 32I. Ok? Bom, sigam meus mãos. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa para 1 menos I elevado a 10. Mesma formuleta. Módulo elevado ao expoente, que está 10. O argumento, que era 315, o teto multiplica pelo expoente. Então fica 315 vezes 10, o seno, mais I seno de 315 vezes 10. Ou seja, 315 vezes 10, 3.150. Com isso, 32 vezes, abre parênteses, cosseno 3.150 mais I seno 3.150. Mesma consideração, 3.150 não está na primeira volta, certo? Não está. Preciso descobrir onde ele está, a posição dele no ciclo. Para isso, achar a menor determinação positiva, a MDP. Qual é a conta? Igual na parte anterior, ali no slide anterior, que é o quê? Você pegar o ângulo que está aqui e dividir por 360, que é o valor, o ângulo, né, que corresponde a uma volta. 3.150 por 360 vão dar 7 inteiros, ou seja, 7 voltas. E o resto, que é o que eu vou usar, vai ser 270. Tá? Beleza, achamos o resto? Achamos, o resto é a minha MDP. Tá? Com isso, vou substituir, em vez de 3.150, eu vou colocar o 270. Mesma pergunta, quanto que é o cosseno de 270? 270 está aqui embaixo, então o cosseno está no meio, aqui. Zero. E o I, o seno, é o menor valor, porque ele está embaixo. Né? Ele está na parte de baixo do ciclo. Ou seja, o seno de 270 ele é menos 1.
Menos 1 vezes i dá menos i. Menos i mais 0, menos i. Menos i vezes 32, menos 32i. Então a primeira parte deu 32i, a segunda parte deu menos 32i. Sendo assim, 32i menos 32i, resposta final 0. Ou seja, resposta final, todo esse exercício para dar 0. Pois é, acontece. Faz, dá um monte de conta assim, erra, faz isso para dar 0. Às vezes acontece, não é estranho. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Número 3. Escreva na forma algébrica o número complexo w. Raiz de 3 sobre 2 mais meio i elevado a décima. Mesmos passos do exercício anterior. Para você calcular a potenciação, você deve colocar um número complexo na forma trigonométrica. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Tá? Primeira coisa, é passo 1. Se você não faz isso, não consegue aplicar a definição. Então vamos colocar esse cara, só sem o elevado a décima, tá? Na forma trigonométrica. E depois aplicar a potência. Beleza? Vamos lá. Como parte real é positiva e parte imaginária também, então ele está no primeiro quadrante. Ou seja, o ângulo ele vai variar de 0 até 90. Bom, vamos lá. Módulo é o que? Raiz quadrada da parte real, ou seja, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais parte imaginária, que é o número que está na frente do i, meio, ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado 4. 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos. Ou seja, 4 sobre 4. 4 dividido por 4 dá 1. Raiz de 1, 1. Módulo é 1. Argumento. O que o argumento é? Parte imaginária divididos por parte real. É isso. Parte imaginária é meio divididos por parte real, que é a raiz de 3 sobre 2. O que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão de frações. Divisão de fração, qual que é a regra? Você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso, você já troca, dá um switch, dá um tombo, na segunda. Ou esse 2 morre com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, o que é racionalizar? É multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então é vezes raiz de 3. E aqui também vezes raiz de 3. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 1 vezes raiz de 3 dá 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 que dá 3. Agora, qual é o ângulo do primeiro quadrante onde a tangente dá raiz de 3 sobre 3? Lembra que eu já falei? Primeiro é 30. 30 quanto que era? Raiz de 3 sobre 3. Portanto, o que a gente chega? Que o θ, o argumento, é 30. Então, θ, argumento é 30 e o módulo é 1. Com isso, tendo módulo e argumento, você consegue colocar, né, na forma trigonométrica. Como que você faz? Módulo na frente, ou seja, 1, vezes, abre parênteses, cosseno θ, 30 graus, mais i seno θ, 30 graus. Fechou? Então, em vez de usar isto, eu vou usar isto aqui, ó. Beleza? Isso aqui, ó. Ok? Vou usar a forma trigonométrica. Tá bom? Bom, vamos lá. Vou então escrever aqui, repetir, né, o W na forma algébrica, substituir na forma trigonométrica. Por quê? Módulo é 1, fica 1 elevado a décima. O θ lá era 30, multiplicava por 10, que é o expoente. Então fica cosseno de 30 vezes 10, mais i seno de 30 vezes 10. 1 elevado a décima dá 1, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, assim então. 30 vezes 10, 300, então fica cosseno de 300, mais i seno de 300. Como 300 graus ele está entre 270 e 360, ou seja, no quarto quadrante, a gente tem que fazer o processo de redução de quadrantes.
Lembrando sempre das mensagens. Quarto quadrante, qual que é a mensagem? Quanto falta para chegar em 360? 360 menos 300 dá 60. Então eu vou usar esse ângulo como parâmetro. Sendo que o cosseno ele mantém o sinal. Do quarto quadrante para o primeiro, o cosseno não muda o sinal. Por quê? Os dois estão na direita. Então os dois são positivos. Então fica, o cosseno de 300 é a mesma coisa que eu calcular o cosseno de 60. E cosseno de 60 da tabelinha de ângulos notáveis dá meio. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o seno agora. O seno de 300, o 300 está na parte de baixo. E o 60 está na parte de cima. Por isso menos. Então fica menos seno de 60. Certo? Seno de 60 quanto que é? Raiz de 3 sobre 2. Com menos na frente fica menos raiz de 3 sobre 2. Tem o seno e tem o cosseno, é só substituir nas suas posições. Por quê? Porque eu quero ele na forma algébrica. Se eu quisesse na forma trigonométrica, eu parava aqui. Aqui é a forma trigonométrica. Forma algébrica é calculando tanto o seno como o cosseno. Sendo assim, W igual a 1 vezes cosseno de 300, substituir por meio, mais I vezes seno de 300, que é menos raiz de 3 sobre 2. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então fica o que está dentro do parênteses. Meio menos raiz de 3 sobre 2i. Essa é a resposta para W. Beleza? Então, ó, isso aqui é forma algébrica. Para chegar na forma algébrica, eu tenho que calcular tanto cosseno como seno. Mas, se ele pedir forma trigonométrica, eu paro aqui. Tá? Paro aqui. Não precisa ir para frente. Beleza? Só para ficar bem claro. Isso. Tá bom? Feito! Feito! Número 4. Último exercício. Os números complexos Z e W têm o primeiro ângulo de Z 5π sobre 12 e o segundo ângulo de W π sobre 3, como argumentos respectivamente. Ache o IV reais, tais que ZW igual a U mais IV, sendo que o produto, o módulo do produto é 10. Então vamos lá. Para isso, a gente está falando de multiplicação de números complexos, onde tem módulo e argumento, ou seja, forma trigonométrica. Qual é a fórmula? Essa aqui. Multiplicação de dois números é módulo do produto, cosseno da soma dos ângulos, da soma dos argumentos. O que a gente fazia? Multiplicava os módulos e somava os ângulos. É isso que a gente está fazendo. Beleza? Multiplicando os módulos, somando os ângulos. Sendo assim, módulo de ZW já falou, é 10. Os ângulos ele deu. O Z é 5π sobre 12 e o W é π sobre 3. Então fica 10 vezes cosseno, entre parênteses, 5π sobre 12 mais π sobre 3, mais I seno, abre parênteses, 5π sobre 12 mais π sobre 3, fecha parênteses. A gente tem que deixar isso aqui num denominador só, ou seja, vamos fazer o MMC. Vamos somar aqui, essas duas frações. Então vamos lá, MMC entre 12 e 3 dá 12. Que o 12 está no tabuado do 12 e o 12 está no tabuado do 3 também. Então fica 12 dividido por 12, 1 vezes 5π, 5π. 12 dividido por 3, 4 vezes π, 4π. 5π mais 4π, 9π. Fica 9π sobre 12. Dá para simplificar? Dá. Dá por 3. 9 e 12 estão na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3π. 12 dividido por 3 dá 4. Mas aqui a gente está trabalhando em radianos. Para converter para graus, o que eu faço? Substituo π por 180 graus. É uma forma prática de se converter. Sempre que eu apareço π ali na frente. 3 vezes 180 sobre 4. 3 vezes 180, 540. Divididos por 4, 135 graus. Tá? Então eu vou substituir esse cara aqui por isso. Isso aqui. Isso vem aqui. E isto vem aqui também. Feito? Essa é a ideia.
Olha lá. Cosseno 10, entre parênteses, cosseno 135 mais i seno 135. 135 está em qual quadrante? Segundo. Por quê? Porque está entre 90 e 180. Sendo assim, precisamos de novo aplicar o processo de redução de quadrantes. O falta passa a falta. Sendo assim, não lembro desse processo. Revise a aula 4. Assim, segundo quadrante. Qual que é o procedimento? É descobrir quanto falta para chegar em 180. 180 menos 135, 45. Então esse é o nosso ângulo base. Agora vamos lá, calcular seno e cosseno disso aí. Cosseno de 135 está no segundo quadrante, ele está na esquerda. Cosseno de 45 está na direita. Ou seja, o cosseno de um é o contrário do outro, porque um está na esquerda e outro está na direita. Logo, cosseno de 135 quanto que é? É menos cosseno de 45. Cosseno de 45 quanto que é? Lá é a diagonal do quadrado, lá é raiz de 2 sobre 2. Só que com o menos fica menos raiz de 2 sobre 2. O seno, o que acontece? O seno de 135 está para cima do ciclo, está para cima. Mas o seno de 45 também está para cima. Portanto, eles têm o mesmo sinal. Ou seja, seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 45, que é também raiz de 2 sobre 2. Morreu. O que a gente faz? A gente substitui. Por quê? Porque o cara, ele quer forma algébrica. Só por isso que a gente está continuando essa conta. Cosseno de 135 aqui virou menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 135 virou raiz de 2 sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Temos menos 5 raiz de 2. Aqui, 10 dividido por 2, 5. 5 raiz de 2, i. Aqui o 5 não ficou em amarelo claro, menos 5, mas ele está junto. Tá? Fica menos 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2i. Mas ele tinha dito que o ZW é a mesma coisa que 1 mais VI. Então, comparando, o que a gente tem? Que menos 5 raiz de 2 vale U. E que 5 raiz de 2 vale V. Opa. Ou seja, U igual a menos 5 raiz de 2 e V igual a 5 raiz de 2. É essa a conclusão que a gente chega desse exercício. Beleza? Então, como ele queria forma algébrica, eu tive que continuar a conta. Mas se ele pedir forma trigonométrica, você não precisa nem fazer redução de quadrante, nada disso. Tá bom? Firme? Firme? Beleza, então. Bom, pessoal, de tópicos da aula era isso, tá? Que a gente tinha que tratar, era a resolução dos exercícios mesmo. Até não ficar muita coisa para ver se vocês conseguem dar uma priorizada também nos assuntos que ficaram para trás, né? Em virtude de não ter a apostila física em mãos, tá? Então não vai ter muita demanda aí. Espero que vocês normalizem quanto antes essa questão aí de deixar os estudos em dia. Qualquer coisa no assunto de números complexos, pode mandar aí, escrever comentário, mandar no Messenger, alguma coisa. Eu busco responder. Na próxima aula importantíssimo, não podemos esquecer, novo assunto importante. Vamos estudar, vamos mostrar os teoremas relacionados às equações algébricas, beleza? Tá bom? Belezinha? Então, pessoal, boa semana, estudem bem, fiquem tranquilos, que tudo vai dar certo. Beleza? Se cuidem e fiquem em casa sempre que possível. Beleza? Um abraço.